tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Hoje, sexta-feira, vocês sabem que a gente faz aquele balanço da semana, atualiza com os fatos do dia e faz a faxina na geladeira. Vamos ver quem fica e quem sai do castigo, né? Gente, olha, para começar nossa primeira página de hoje, vamos falar de William Vac, o grande jornalista, apresentador do Jornal da Globo, na Rede Globo de televisão, que ontem passou mal, não é? A emissora oficialmente diz que ele estava fazendo exames de rotina quando se constatou a necessidade de ficar internado. Nos bastidores da emissora se diz que ele passou mal e por isso ele foi levado para o Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, fez os exames que detectaram a necessidade de um cateterismo que estava marcado para hoje. A gente não sabe ainda se o William Vac já passou por esse cateterismo ou não. E o cateterismo, vocês sabem, né? Sobe o catéter pela artéria principal, chega-se ao coração, se vê se existe alguma artéria obstruída ou não, se existe placas, o nível dessas placas, algum outro tipo de obstrução, e aí se tem um quadro completo para se fechar um diagnóstico e também a forma de tratamento. Então, esse cateterismo estava marcado para hoje, também no Hospital Sírio-Libanês. Enfim, como foi uma coisa absolutamente imprevista, então a emissora teve que correr para chamar os substitutos. E o substituto do William Vac ontem no Jornal da Globo foi o Carlos Tramontina, né, que apresenta o SPTV 2 e que desde o ano 2000 não entrava no noticiário em rede nacional, apesar de toda a sua competência. Mas foi o Tramontina, e enquanto o Vac não voltar, provavelmente ele possa voltar já a semana que vem, mas se não puder, o Tramontina fica cobrindo a folga dele e a Michele Barros fica no lugar do Tramontina no SPTV 2. E isso aconteceu justo ontem, que estava aquele olho do furacão por conta do Evaristo Costa dizer que terminou o contrato em setembro, ele não volta mais, que a decisão é irreversível, tudo aquilo que vocês ouviram ontem e que estava bombando o mundo aí nas redes sociais. Quer dizer, já era um dia agitado no jornalismo da emissora, com a história do William Vac ficou preocupante, na verdade, porque o Evaristo está bem de saúde, é uma questão de decisão, uma coisa pessoal, mas não é nenhum problema mais sério, né? Agora com o Vac ainda foi um mal-estar que muita gente achou que era do coração, por isso hoje vai se averiguar e ele vai fazer o cateterismo. E fora isso, a Renata Vasconcelos também faltou ao Jornal Nacional, foi substituída pela Ana Paula Araújo, que já foi também várias vezes apresentadora do Jornal Nacional, essa coisa toda, por conta de uma gripe forte. Deve voltar hoje, mas também não está garantido. Quer dizer, as coisas andam muito complicadas para o lado do jornalismo da Rede Globo de televisão. Em relação ao Evaristo Costa, o que se diz, lembra que ontem a gente falou que haveria até uma reunião importante na segunda-feira com o jornalista, o apresentador do Hoje, o César Tralli já fez ontem no lugar do Evaristo, é o seguinte, o que se pretende, isso, o Rádio Corredor, algumas fontes nossas também, a Globo vai fazer o seguinte, olha, é um ano sabático, você quer tirar um ano, ficar fora da emissora, se dedicar à família, sair do país, ok, mas você continua contratado. Então a proposta seria, nós renovamos o seu contrato, você renova com a emissora a partir de setembro, quando vence o atual, fica um ano fora do ar, mas um ano contratado da emissora e volta depois para cumprir o restante do contrato. Interessantíssima essa proposta, muito inteligente essa proposta. De repente, né, pode ser que ele aceite e aí continuaria sendo do primeiro time de jornalistas da emissora. Então, em princípio, a proposta, né, para o Evaristo seria essa. Vai, faz o que você quer fazer, viaja, sai, fica com a família. Um ano você tem para isso, mas desde que continue ligado à emissora, continua contratado, continua ganhando e vai fazer o que ele quer fazer na vida. Praticamente irresistível. É que eu desconfio que tem uma outra proposta milionária por trás dessa decisão dele, que talvez pese muito na balança, mas existe um bom ponto de negociação nessa história, com toda certeza, viu? Agora, voltando para o William Vac, a nossa repórter, a Cíntia Lima, ela está lá em frente ao Hospital Sírio-Libanês, aguardando algum boletim, se é que ele vai permitir, o William ou a família, que o hospital emita boletins médicos, né,
né? Para que a gente possa saber, não é a Cíntia, é o Bruno Tálamo que está lá, para que a gente possa saber em que pé está a situação, se o cateterismo já foi feito ou não, se realmente há possibilidade do William Vac voltar ou não na semana que vem para o comando do Jornal da Globo. Agora, pessoal de internet não perdoa, vocês sabem, não é? Ontem ainda, desde anteontem até ontem, estava repercutindo a notícia que a Mônica Iose havia detonado o William Vac através do Facebook, porque Twitter, ela excluiu, lembra? Andou dando umas opiniões meio tortas que não repercutiram bem na própria emissora, andou falando mal da própria emissora nas redes sociais, e aí, para evitar encrenca, ela excluiu e pronto, se desentendeu com o ministro, levou um processo, foi condenada, todas aquelas coisas aconteceram, aí ela resolveu se desfazer do Twitter, mas ela manteve o Facebook. E através do Facebook, ela um dia ela alfinetou mesmo o William Vac, dizendo que quando pensa em parcialidade, se pensa em William Vac. E aí o pessoal falou, ó, tá aí explicado, tá aí a razão do mal-estar dele. Bobeira, né? Piadinha tonta, porque na verdade ele se sentiu mal, passa por esses exames todos desde ontem e vamos ver como está a situação com o nosso repórter, com o Bruno Tálamo, direto do Hospital Sírio-Libanês, onde o Vac está internado desde ontem. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, nós estamos em frente aqui ao Hospital Sírio-Libanês, localizado aqui no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo, onde o jornalista William Vac está internado desde a tarde da última quinta-feira. Na verdade, Sônia Abrão, William Vac, o âncora do Jornal da Globo, ele realizou alguns exames de rotina e os resultados desses exames apontaram que ele deveria passar pelo cateterismo. O cateterismo, para quem não conhece, Sônia Abrão, é um procedimento considerado invasivo, que tem como objetivo diagnosticar e também tratar doenças cardíacas. O William Vac ele deve passar pelo cateterismo na tarde desta sexta-feira. As informações a respeito de seu estado de saúde ainda são um pouco restritas, isso porque a direção aqui do Hospital Sírio-Libanês não está emitindo boletins médicos, a pedido do próprio William Vac, Sônia Abrão, e a assessoria de imprensa da Rede Globo de televisão, até o momento, também não se manifestou nesse sentido. O que a Rede Globo já adiantou, sim, é que nesse período de afastamento, até que o William Vac se recupere 100%, quem irá substituí-lo no comando do Jornal da Globo é o Carlos Tramontina. O Carlos Tramontina, que é muito conceituado, muito conhecido para nós que somos aqui de São Paulo, mas que não apresentava um telejornal de abrangência nacional há quase 20 anos, Sônia Abrão, desde e gerou 2000. Exatamente, gerou grande repercussão o comando dele no Jornal da Globo ontem, muitas pessoas elogiando, e muita gente até... Ele é muito bom, inclusive o jeito leve, o jeito bacana que ele conduz um telejornal. Muita gente que não conhecia o Carlos Tramontina acabou gostando bastante nas redes sociais, muitos comentários elogiosos e muita gente, Sônia Abrão, pedindo até para que o Carlos Tramontina ocupe em definitivo o posto deixado aí pelo William Vac. Na internet a gente sabe que as pessoas comentam mesmo. O William Vac, Exatamente, ele é ótimo, mas o William Vac também é ótimo, está à frente do Jornal da Globo há muitos e muitos anos. O Carlos Tramontina, que é o âncora oficial do SPTV segunda edição, ele foi substituído pela repórter Michele Barros, que é também uma profissional muito competente da Rede Globo. Tivemos aí o Evaristo Costa sendo substituído pelo César Tralli no comando do jornal hoje, e a Renata Vasconcelos também não pôde estar na bancada do Jornal Nacional ontem, ela esteve doente, e quem a substituiu foi a Ana Paula Araújo. Então temos aí a dança das cadeiras na Rede Globo de televisão, uma situação que foge aí da normalidade, uma situação atípica, até porque poucas vezes nós vimos tantas trocas nos comandos aí dos telejornais da Rede Globo. A gente segue aqui de prontidão aguardando todos os detalhes a respeito, Sônia Abrão, do estado de saúde do William Vac, mas a gente não tem informações oficiais. É importante até que ou a Rede Globo de televisão ou a assessoria de imprensa aqui do hospital emita algum boletim médico, porque quando não há informações oficiais, Sônia Abrão, a gente sabe que geram rumores, geram boatos, e todo mundo torce aí para que o William Vac se recupere o mais rápido possível. Ele que tem 64 anos de idade e além de ser uma das principais referências aí do nosso telejornalismo nacional, é piloto de avião, Sônia Abrão. É verdade. Tem que estar com o coração em dia mesmo, né? Para poder continuar pilotando aí. Tem que estar com a saúde 100% realmente. E o William Vac também, não é? É do canal a cabo da Rede Globo. Então, lá também ele deverá ser substituído nos espaços em que ele ocupa. Provavelmente, eu volto a dizer, ontem era também o que se comentava no final
de noite na Rede Globo, que depois do cateterismo ele deverá ser liberado, passa o final de semana em casa, volta na segunda-feira. Mas nada disso é garantido, né, Bruno? Tem que se aguardar realmente um posicionamento aí oficial, ou tanto da emissora, ou como disse o Bruno, um boletim médico que seja expedido, porque está todo mundo da imprensa aí esperando uma notícia, né? Todo mundo aguardando, Sônia Abrão, boletins médicos nós não acreditamos, até porque a informação que nós recebemos aqui é que o próprio William Vac teria pedido que a direção do hospital não informasse aos demais jornalistas, aos demais veículos de comunicação, informações a respeito do seu estado de saúde. A informação preliminar que foi ventilada ontem na internet foi exatamente essa, de que ele passaria o final de semana internado, realizaria o procedimento de cateterismo na tarde desta sexta-feira e, já recuperado no final de semana, voltaria à bancada do Jornal da Globo na segunda-feira. Mas, repito, são informações extraoficiais, nada confirmado até o momento. A gente torce para que ele volte o mais rápido possível, Sônia. Quer dizer, ele mesmo teria pedido para que o Hospital Sírio-Libanês não emitisse boletim médico, é isso? Um jornalista negando informação para outros jornalistas, para outros colegas, não faz muito sentido. Mas como é uma coisa absolutamente pessoal, a gente entende, né? Exatamente, Sônia Abrão. Teria sido um pedido pessoal do William Vac, é claro. A partir de um pedido pessoal, jamais a direção aqui do Hospital Sírio-Libanês vai desrespeitar esse pedido, essa ordem do William Vac. Ele, como jornalista, está aí pedindo que as informações não sejam retransmitidas aos demais colegas de profissão, mas a gente sabe que é um problema de saúde, a gente torce para que não seja nada mais grave. William Vac, talvez nesse momento tenha preferido aí se preservar diante das notícias, mas como eu disse, né, Sônia Abrão, quando não há notícias, quando não há informações, as pessoas comentam mesmo na internet, muita gente até comentando que poderia ser algo mais grave. Então, por isso é muito importante que nós tenhamos aí um posicionamento oficial o mais rápido possível, até para que nós... As hipóteses, né, começam a rolar como se fosse uma bola de neve mesmo, e aí depois o pessoal reclama, mas era importante se saber de verdade. Vamos aguardar, né? A tarde é longa, o cateterismo deve ser feito agora à tarde. Eu acredito que alguma informação possa ser passada ao público, sim, né, Bruno? E a sua função é ficar aí de plantão, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, Sônia Abrão, nós vamos passar a tarde em frente aqui ao Hospital Sírio-Libanês, vamos conversar com a assessoria de imprensa, daqui a pouquinho eu mesmo, pessoalmente, vou subir até o segundo andar aqui do Hospital Sírio-Libanês, que é onde fica o departamento de assessoria de imprensa, e qualquer nova informação, a gente pede passagem e entramos ao vivo aí com novas informações a respeito do estado de saúde do grande jornalista William Vac. Tá certo, então. Obrigada, viu, Bruno Tálamo? Até mais. Qualquer nova informação é só chamar realmente. Tem esse lado interessante da questão da substituição do William Vac, né, que continua internado no Jornal da Globo pelo Carlos Tramontina, porque há muito se fala da competência do Tramontina e como é um desperdício do talento dele não ser mais aproveitado em rede nacional. Ele poderia ser chamado mais vezes para os jornais de repercussão nacional, não ficar apenas nos telejornais locais. E isso é uma coisa que eu acho que pode começar a ser reconsiderada a partir de agora, porque isso o Bruno Tálamo falou e é a mais absoluta verdade. A atuação dele ontem no Jornal da Globo foi muito elogiada. Ele deu uma leveza para o telejornal, apesar de conteúdo de telejornal nunca é leve, né, gente? A gente está sempre aí em contato, ainda mais nessa fase que o nosso país atravessa, em contato com notícias mais fortes e mais pesadas realmente. Mas mesmo assim, o Tramontina conseguiu dar toda uma leveza para o telejornal, e eu acho que isso faz com que, de novo, as atenções da alta direção possam ser puxadas para ele e entendam que ele pode ser realmente aproveitado muito mais vezes nos telejornais nacionais, viu? E o pessoal está falando, puxa vida, já não basta o William Bonner e a Fátima Bernardes terem se separado no Jornal Nacional, isso quando ela saiu para ir para o entretenimento, agora é o Evaristo Costa e a Sandra Nemberg, porque realmente se ele sair, fica a Sandra, eles formam aquela dupla que o público gosta tanto. Enfim, está todo mundo estranhando muito, tantas mudanças, tantas ausências, tantas substituições, e tudo isso num único dia. Foi um dia muito movimentado. Vamos aguardar agora os desdobramentos, fazendo a nossa roda da fofoca, tá certo? Felipe Campos aqui conosco, tá bom, querido? Tudo bem? Olha, Gato Félix, tá lindo. Com inveja do Mickey, né? Tá meio Mickey esse Gato Félix. Bom, e também Tiago Rocha, do nosso Tá Sabendo
todos os domingos aqui na nossa Rede TV. Esse domingo não tem não, tá, gente? Que é o especial da Daniela Albuquerque, especial de aniversário. Mas no outro, que vem, tamo aí. E fervendo, bombando. Você tá bom, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo, boa tarde, Felipe. Boa tarde. Eu fiquei sabendo pelo seu Instagram ontem, logo que você postou essa notícia do William Vac, e imediatamente acabei escrevendo, eu falei assim, poxa, até que enfim lembraram do Tramontina. Porque o Tramontina, quem é de São Paulo sabe do talento dele. As pessoas do Brasil têm uma dificuldade maior porque ele nunca é escalado. Faz muito tempo, né? Ele parou em 2000 com esse lance de ser nacional. Se pergunta por que um jornalista do gabarito do Carlos Tramontina, um excelente profissional, nunca teve nada que o denigrisse, nenhuma informação truncada, nem da vida pessoal, nem da vida profissional. Por que um jornalista desse não entra nem no rodízio do jornal Hoje? Exatamente. No Jornal Nacional, eu não me recordo nenhuma vez de ter visto. E olha que ele é muito mais competente do que muita gente que está ali. Não desmerecendo os colegas. Claro, não. Mas é um ponto de interrogação, porque um profissional que fez o Bom Dia São Paulo, deu uma leveza no SP, aqui na praça, que é o jornal local de São Paulo, ele e o César Tralli. O Tralli ainda é com ele que a Maju já batia um bolão muito legal, muito antes de que com o Bonner no Jornal Nacional, né? E aí você pergunta o que aconteceu, por que o Carlos Tramontina, e esse ponto de interrogação sempre ficou comigo e nunca foi, nunca houve uma resposta. Ontem você então conquistou muita gente, então todo mundo falando a mesma coisa. Não, por um motivo é muito simples, porque aí se viram, quando eles viram no terreno que eles estavam, que eram novatos e o Jornal da Globo é um dos jornalísticos mais importantes da emissora, aí o que eles tiveram que fazer? Chamar o camisa 10, que está no banco de reserva há muito 17 anos, exatamente, né? E funcionou muito bem realmente. Hoje repete a dose, né? Felipe? Eu gostei muito da participação do Tramontina no Jornal da Globo. A única coisa é que eu achava que era meio de meia. Quando eu... Gente, será que tá cedo, sabe? Porque tem tanto a cara. Na verdade, tem tanto a cara. Quem faz ele fazia o SP1 e agora ele tá no SP2, né? Ele tem tanto a cara do dia. Ele tem a cara do dia, né? Do finalzinho do dia, da noite, que às vezes você fica meio assim, esperando que ele vai falar do trânsito, de não sei o que. E não é, né? Mas gostei sim, gostei bastante sobre essa história. Eu acho que o William Vac, ele é de uma competência ímpar. Eu gosto muito das coisas, da forma como ele conduz, como ele explana a notícia, da forma precisa que ele dá. Você percebe que ele é um cara que ele estuda aquilo que ele vai falar. Ele é competente. Já foi repórter internacional, cobriu guerras e guerras, inclusive a do Iraque. Tem uma visão de contexto, uma visão de mundo, né, admirável realmente. Ele sempre sabe o que ele está falando. Só acho que ele tem, assim, aquela coisa muito igual da Lilian Vitfib, que também apresentou o Jornal da Globo, que fala tanto de morte como de nascimento da mesma forma, né? Eu acho que ele não cria ele não cria aquela empatia ou aquele aconchego, mas também não é o papel. Total. Eu pensei a primeira coisa, eu falei, olha, a Sônia Abrão vai lá pra porta do Círio com um buquê de flores. Com uma plaquinha. Eu tinha certeza que você ia. Eu tinha certeza. Você não foi? Não fui. Tá. Mas isso não quer dizer que eu não vá. Tem sábado e domingo ainda. Tem sábado e domingo ainda. Que barato, gente. Mas olha, uma outra pessoa que poderia ter sido colocada ali e misteriosamente não foi a Cristiane Pelágio. Acho que não é misteriosamente não, né? Não. Ali pintou um climão de... Que eles nunca assumiram. Não é misteriosamente, de não gostar somente. Exatamente. Tipo William Vac e Ana Paula Padrão. Ali os Santos que também não cruzavam realmente. Será que ele tem um comportamento difícil, William Vac? Tem. Algumas pessoas que trabalham no Jornal da Globo, que eu conheço, inclusive de produção, dizem que ele é uma pessoa austera, assim. Ele é um cara... Mas ele diz que ele, não mexendo com ele, ok. Mas eu entendo também, né? Ele tá como você mesmo disse, em um dos principais jornais do país. Então,
ou a notícia chega redondinha e ele fala o que ele vai dizer, ou então a bolsa sobe absurdamente no dia seguinte. É verdade. Sabe? E ele tá no hospital, vai ter que fazer cateterismo. A gente não vai ficar aqui julgando o comportamento dele agora nesse dia. Deixa ele sair. É porque muita coisa você vê quando uma peça do quebra-cabeça ela sai. Sim, a falta que ela faz, exatamente, porque existe um peso. A televisão está contando com essa pessoa ali naquele momento. As pessoas, os publicitários compraram porque é o William Vac que está apresentando. Então são disso. Agora, a questão do Evaristo Costa, só para rapidinho, porque essa informação eu sondei e uma própria informação de dentro da própria Rede Globo, ainda é muito corre em boca muito miúda ainda. Que o Evaristo, ele quer se afastar, porque a mulher dele tem que fazer um tratamento sério de saúde. Então, me parece que ele quer acompanhar o processo mesmo, né? do tratamento e acompanhar, enfim. Isso foi o que me passaram. Então, obviamente que eu estou passando. Não é nada confirmado, mas enfim, pode ser. São as informações, como ninguém abre o jogo, você começa a rastrear informações, a ouvir suas fontes, né? Algumas informações podem vir a se confirmar, outras não, mas a gente vai passando para vocês os fatos e os boatos também que cercam os fatos enquanto eles não são totalmente esclarecidos, que é aquela história que eu disse para vocês. Na reunião de segunda-feira com o Evaristo, se é que vai existir essa reunião, pode virar um telefonema, pode virar um conference call, pode virar qualquer coisa, né? Mas nesse contato de emissora e contratado, a proposta seria, ok, ano sabático, vá fazer o que você precisa fazer, mas continue contratado da emissora. Seria contrato renovado, novo salário acertado, e ele continuaria pertencendo ao quadro de jornalismo da Rede Globo de televisão, ao departamento de jornalismo da emissora. Não é uma proposta inteligente? Muito. Perfeito. Sabe só se ele quer continuar. Aí é que não tá. É muito. Porque eu acho que essa história, e aqui eu tô levantando só juntando peças do quebra-cabeça, inclusive do que a gente já falou há tempos atrás. Você acha que tem propostas profissionais por trás? Eu também acho. Eu também acho. Pô, você lembra? Mas e se for, eu acho que até fora do país. Eu acho que não. Eu acho que correspondente internacional? Pode ser até de uma emissora juntaria fora. As duas coisas. Se a mulher vai se tratar fora, se realmente tiver a ver com um problema de saúde da mulher dele, aí ele poderia fazer Porque junto, olha, ele quer ir para fora, ele quer ficar 1 ano nos Estados Unidos com a família, né? Como foi dito ontem. Então, se ele quer ficar esse 1 ano, nada impede dele também trabalhar numa emissora americana, numa BBC. Ou ser correspondente da própria Globo. Da Globo, eu estou pensando na própria emissora mesmo. Ele é muito bom, ele é muito ele é camisa bom. 10. Ele é camisa 10. E o que eu fico pensando é, tempos atrás, não cogitou o seu César Filho para apresentar o Domingo Espetacular? Sim. E o Paulo Henrique Amorim, ele já vem dando problemas nos bastidores da Rede Record. Quem é o cara que fez já a diferença no Fantástico? E olha que ele fez pontualmente, né? Poucas e poucas vezes. Aí você chega para uma pessoa dessa, porque um jornalista desse gabarito, ele vai receber um salário muito alto. E aí, dependendo qual for o acordo, você quer morar nos Estados Unidos? Ok, então todo sábado de manhã você esteja aqui, você vai fazer o programa no domingo, segunda-feira cedo, você pode voltar para os Estados Unidos e está tudo certo. A gente pode amarrar isso em contrato. Também tem isso, não? Ou pelo seu salário. Então, assim, depende do que de fato estiver ocorrendo. É possível que ele jogue em qualquer time, porque qualquer emissora de televisão gostaria de ter o passe do Evaristo Costa. O que se pensa, o que corre a boca pequena, né? É realmente a história de que seria uma proposta milionária da Rede Record de televisão. Eu acho que é por ali. Essa é a possibilidade em que todos os colegas estão apostando no momento. Então, mas eu não trocaria. Falou, né? Eu não trocaria. Não, por quê? Não, porque... Existe vida inteligente fora da Poderosa. Eu falei isso ontem aqui. Mas é que existem pessoas, não sei, existem pessoas que elas são marcadas, encarimbadas já com o perfil do canal, sabe? Você vê, a Ana Paula Padrão não funcionou na Rede Globo, na Rede Record.
Mas funcionou na Band, mas funcionou na Band, enfim, ok. Mas eu não sei, eu não sou a favor. Assim. O Nascimento funcionou no SBT. Na Manchete e na Band, antes de ir para o SBT, né? Gente, mas com um bom dinheiro, funciona em qualquer lugar, né? Vamos combinar. O Boechat deu acho. Ele era só um colunista e aí desperdiçaram o talento do Boechat numa outra oportunidade que talvez nem ele imaginasse o que aconteceria. Ele virou um âncora de primeira qualidade. Então, assim, as pessoas precisam experimentar. O próprio Jô Soares, quando saiu da Globo a primeira vez, é porque queria ter um talk show. Aí o Silvio falou assim, né? Faça um Veja o Gordo, você tem lá ao vivo o Gordo, aqui você vai fazer o Veja o Gordo e a gente vai fazer de uma outra forma até o seu talk show emplacar e tá tudo certo. Então, às vezes, é o desafio profissional que move. O Boris Casoy veio para a nossa Rede TV, por quê? Porque ele precisava de um desafio profissional, ele não aguentava mais ficar à noite. Aí ele falou, bom, o jornal é num horário bacana, é num horário nobre, muito obrigado, eu preciso de um desafio novo. E assim que as coisas mudam. Muda também, Felipe. Mas pensando bem pela grana, não pelo dinheiro. Tá, por favor. Muda a opinião, né? Pelo dinheiro. Olha, pelo dinheiro, não, vale a pena, vale a pena. Se for dependendo da proposta, se for, né? É que você prefere vê-lo no lugar que ele sempre teve, faz parte da nossa rotina de telespectador, é isso. Não quer muita mudança, mas que vale a pena, sempre vale. De repente pagar para ver ou receber muito mais para ver o resultado. Vamos aguardar, gente. Olha, afastado há 5 meses da TV, Wagner Montes desabafa. Achei que eu ia morrer, diz o Wagner. Não então foi sério que ele teve, gente. Ele foi várias vezes, né, internado. É do site Na Telinha, do portal UOL. E diz o seguinte, isso aqui, olha. Afastado da televisão desde fevereiro, ele recebeu chamada da Record Rio e a aposta da emissora para o Balanço Geral Rio, manhã, recuperar a audiência, às 6h30 da manhã. Ele volta dia 25, né? Na terça. Na terça que vem. E ele diz que a cabeça precisa... ele está animado, primeira entrevista depois de tudo que ele enfrentou, ele conta. Fui à Record na semana passada, todo mundo veio na minha sala, aí você vê o quanto as pessoas gostam de você, né? Tem que ocupar a cabeça. A cabeça precisa ficar ocupada, porque os últimos meses não foram fáceis. O Wagner Montes fala sobre suas idas ao hospital e diz que teve um dia em que ficou quase 4 horas uivando de dor, é a expressão que ele usa. E ele diz, achei que ia morrer, confessou ao site Na Telinha, resumindo que a dor foi pior do que quando precisou amputar a perna após sofrer aquele acidente de triciclo, lembra? O que ele teve? Não sei, vamos ver se a gente sabe aqui. O apresentador esclarece que fará o balanço geral sentado em um primeiro momento, já que ainda faz fisioterapia para recuperar a força, mas isso será apenas um detalhe. E ele diz, vai ter notícia, matérias, prestação de serviço, informação, tudo aquilo que o pessoal precisa realmente saber, né? E ele fala, eu não estou podendo andar porque eu fiquei 40 dias na UTI do Hospital Quintas Dor. Eu tive uma arritmia cardíaca num voo para o Rio. E do aeroporto eu fui para o hospital e fiquei colocando sonda. Peguei uma infecção urinária por causa da sonda. Peguei uma pneumotite, acho que esse é o nome. E aí estava com uma bactéria e não sabia o que era. Olha como uma coisa vai puxando a outra. Impressionante, né? Bom, a Rogéria foi com uma infecção urinária também para o hospital, que virou infecção generalizada. E a gente viu como complicou, mas graças a Deus está indo tudo bem. Aí ele fala, descobrimos, fizemos o tratamento, eu fui para casa e estou me recuperando aos poucos, mas o tempo que eu fiquei no hospital por causa de uma trombose não venosa, mas muscular, e é isso que ele uivou de dor, é a trombose. Eu não podia fazer exercício nenhum na perna, então eu fiquei 40 dias quase com a perna parada. Isso enfraqueceu o músculo e automaticamente estou sem força na perna, ele já não tem do joelho para baixo a outra, né? Agora estou fazendo exercício de fisioterapia, estou com home care e dentro de um mês eu volto a ficar em pé e vou voltar a andar normal
com a prótese. Então, tá aí a situação do Wagner. Diz, o mais difícil é que eu tive alta e voltei para o hospital 3 dias depois. Lembra disso? Que aí foi o susto, né? Que todo mundo começou a falar que a coisa era muito séria mesmo. E ele fala, mais difícil foi que eu tive que voltar para o hospital 3 dias depois, justamente no dia da estreia da peça da Sônia Lima. E ele estava com arritmia. Agora está controlado com medicamentos, mas eu cheguei a fazer 202 batimentos por minuto. Ganhei de você, Wagner. Eu já fiz 212 batimentos por minuto com a minha arritmia. Meu Deus. Você não sente mais o coração. Você não sente mais o coração. Você sai sambando, né, Sônia Abrão? Você vai igual a Beleza, né? Você nem respira, meu filho. Você não sente mais. É como se ele tivesse parado mesmo. É um vazio, é um buraco aqui. É a sensação mais horrível deste. Eu estava em casa. E aí, direto para o hospital, claro. Direto para UTI, claro, né? Você foi na UTI, Sônia Abrão? 212 por minuto, gente. Você pode ter uma parada a qualquer momento. É muito louco, né? Muito louco. 212 por minuto. Graças a Deus, episódio isolado. Não, fiquei 4 horas, não mais do que isso. É que a situação do Wagner era outra, ele tinha outras complicações. O que desencadeou a minha arritmia nesse nível, porque a arritmia você tem, né? Passa do 100, é uma coisinha assim, você toma medicamento, volta, não pode fazer muito esforço, você vai levando. Mas assim, eu fiz a dieta da proteína. Era uma época que eu fiz a dieta da proteína, aquela de 21 dias. No dia 22, no 22º dia, eu enchi a cara de carboidrato. Aí você está contando, você come pão, você come doce, você come tudo. Aí você tem uma coisa chamada dump. Que é justamente o efeito dump, que é aquela descarga de adrenalina, de insulina, de tudo que você possa imaginar. Que geralmente quem faz bariátrica, né? Também tem muito isso. Aí eu tive isso, e é isso que, como eu já tinha arritmia, que desencadeou essa coisa toda do coração. Ganhei de você, Wagner. Graças a Deus. Mas estamos sempre me falaram aqui, né? dessa dieta da proteína que ela realmente desencadeia a arritmia. Gente, que horror, né? A Anitta falou que esse é o quadro, essa é minha vida. Mas quando você fala isso, Sônia Abrão, por exemplo, do Wagner Montes, a gente fica olhando e muitas vezes você não consegue compreender. Mas acho que ele não estava comendo proteína tanto assim. Não, o dele não tem nada. É outra história Mesmo, mas, né? O que motivou a minha, eu tô falando assim, mais forte ainda que a dele, foi isso. Eu falo de você ficar deitado e você realmente, o músculo, ele ficar paralisado. É igual quando eu fiz a minha cirurgia, eu fiquei 15 dias, eu não tinha força no maxilar para morder. Para morder, né? Aí você vê como a gente não é absolutamente nada. 15 dias você esquece como morde. Que você está desde o começo da vida, né? mordendo. Sabendo, realmente, viu? Olha, além da trombose, além da arritmia, o que fez também ele gritar de dor foi uma inflamação total na medula da coluna. Olha tudo que o Wagner Montes passou, gente. Não é à toa que 5 meses afastado do trabalho e, graças a Deus, volta no dia 25. Uma inflamação total na medula da coluna, as minhas costas doíam muito e aí fiquei quase 4 horas uivando de dor. Até que, mas coisa da coluna, o pessoal uiva de dor mesmo, viu? Até que o cirurgião, que é amigo meu, o Dr. Paulo de Carvalho, usou uma anestesia que ele usa para cirurgia de crânio. E aí passou a minha dor. Mas foi o pior dia que eu passei. E já entrei no hospital embalado para presente, ou seja, com aquela roupa para manter a temperatura, o embrulho do presunto, na verdade, é aquele papel alumínio, que parece um papel alumínio, não é? É uma coisa de acidente mesmo, foi assim que ele chegou no hospital. Wagner é doido. Umas 2 vezes eu bati na porta 2 vezes do lado de lá. Eu vou resumir. Foi pior do que na época do acidente, para você ter uma ideia. Para resumir, situação atual de Wagner Montes. Agora eu tô legal, eba, né? Até que enfim. Mas estou com os braços ainda roxos. Eu tô com home care, ou seja, todo é um verdadeiro hospital dentro da sua casa. E faço tratamento à base de vitamina C pura. Estou tomando medicamentos e eu estou com o acesso preso aqui, porque não tenho mais veia. Não se acha mais para fazer o acesso de tanto medicamento, né, que ele tomou na veia. Foi sério o negócio? Nossa, foi muito sério. Quando ele diz assim, achei que eu ia morrer, achei que eu fosse morrer, ele está falando a mais absoluta verdade. Imagina passar por tudo isso, o que você vai imaginar? Mas fica uma dica. Isso
isso é perfil de quem não tem hábito de fazer exames periódicos. Pode ser, realmente. Ó, por acaso, achou uma, ele falou que ele está com acesso, né, para medicação, ele fala, por acaso achou uma que estamos mantendo para fazer o acesso, que é no antebraço, nem é no braço. Olha, eu quase fui, ele quase morreu, né, ele quer dizer, no acidente do triciclo, e quase fui dessa vez também, mas dessa vez eu não vou, só vou quando estiver em cima do palco, diz o Wagner Montes. Olha, Wagner, a gente sabia que era sério mesmo, mas não nesse nível. Que fibra que ele teve que ter, realmente. Não, além da fibra. E agora vai voltar sentado, mas vai apresentar. Aí daqui uns dias, né, daqui um mês, parece que ele volta a ficar em pé e a andar pelo palco já com a prótese novamente. Eu acho que não é nem a questão da fibra também, da fibra sim, né, da força de vontade, mas é o exame periódico, gente, sempre, porque isso aí tem muito perfil de quem não faz exame periódico, vai deixando, enfim. E o Wagner, ele tem esse perfil meio relaxadão, acho que eu não vou no médico, deixa, assim. Quando vê, uma história complicou em cima da outra e deu no que deu. E aí, realmente, muito Mas complicado. a competência dele, né, o profissionalismo, a responsabilidade que ele sabe que ele tem da comunicação. O pessoal vai buscar ele em casa, né? De cadeira e tudo, ele vai apresentar o programa. E aí é que você vê quem é, de fato, aquela pessoa que ama o que faz, que tem comprometimento com a sua profissão, e outras pessoas que estão por um erro de percurso, ou por uma amizade, enfim. Aí é que você vê se o profissional é ou não, porque, de fato, recuperado 100% ele não tá. Não tá, e mesmo assim a emissora, né, foi buscar ele em casa. E ele vai lá fazer. A falta que ele faz, e realmente, mesmo não podendo estar em pé e andando pelo palco, ele vai levantar a audiência do telejornal policial com certeza mesmo, viu? Gente, olha, daqui a pouquinho nós vamos falar e você vai saber mais detalhes dessa história, não é? Do Raul Gil ser acusado de racismo. Né? Foi uns artistas, né? Ele é o único que dá espaço para o K-pop, né? Que é o gênero coreano, inclusive, essa coisa toda que o pessoal curte. Era o gênero do Psy, mais ou menos, aquela coisa. E aí, ele recebeu artistas coreanos no programa e ele fez aquela velha história de brincadeira, abre o olho, garoto, que todos têm o olho puxadinho. É uma brincadeira antiga que hoje em dia não pega muito bem. As pessoas estão evitando fazer brincadeira com características físicas, né? Ainda mais de raça, de nacionalidade, aquela coisa toda. Mas ele fez na boa como ele faria, né, com qualquer pessoa em relação a qualquer outro tipo de coisa. E aí isso virou um caso de racismo com repercussão internacional. E o Raul está absolutamente chocado com a dimensão com que esse tipo de coisa tomou. E daqui a pouquinho a gente dá os detalhes, você vai ver um trecho, olha lá, ele tá fazendo a brincadeira assim. Eu tava falando, eu nunca fui coreana nem japonesa e passei a vida ouvindo isso, por causa que eu tenho o olho puxado, mas é pela descendência árabe, não tem nada a ver com o japonês. Mas era aquela coisa, abre o olho, Sônia, e até hoje é assim nas redes sociais também, né? E foi a brincadeira que ele foi fazer, que se faz com os japoneses há séculos, é que hoje em dia o pessoal entende, que aborrece, né, com quem isso é feito, não é muito legal. Mas não quer dizer que seja o outro lado de jeito nenhum, quer dizer que é um velho hábito, que tudo bem, as pessoas estão abandonando, entendendo o lado de quem recebe esse tipo de brincadeira, mas isso não tem a ver com racismo de jeito nenhum, que a discriminação é você não gostar do outro, é você não aceitar o outro, é você não querer o outro nesse mundo. E, gente, isso de um Raul Gil, jamais, jamais. Mas daqui a pouquinho a gente vai dar o lado do Raul dessa história, tá legal? Bom, a gente não vai ficar aqui julgando o comportamento dele agora nesse dia. Deixa ele sair. É porque muita coisa você vê quando uma peça do quebra-cabeça ela sai. Sim, a falta que ela faz, né? Exatamente, porque existe um peso. A televisão está contando com essa pessoa ali naquele momento. As pessoas, os publicitários compraram porque é o William Vac que está apresentando. Então se lembra disso. Agora, a questão do Evaristo Costa, só para rapidinho, porque essa informação eu sondei e uma própria informação de dentro da própria Rede Globo,
ainda é muito corre em boca muito miúda ainda. Que o Evaristo, ele quer se afastar, porque a mulher dele tem que fazer um tratamento sério de saúde. Então, me parece que ele quer acompanhar que aí seria uma questão pessoal o processo mesmo, né? do tratamento e acompanhar, enfim. Isso foi o que me passaram. Então, obviamente que eu tô passando. Não é nada confirmado, mas enfim, pode ser. São as informações, como ninguém abre o jogo, você começa a rastrear informações, a ouvir suas fontes, né? Algumas informações podem vir a se confirmar, outras não, mas a gente vai passando para vocês os fatos e os boatos também que cercam os fatos enquanto eles não são totalmente esclarecidos, que é aquela história que eu disse para vocês. Na reunião de segunda-feira com o Evaristo, se é que vai existir essa reunião, pode virar um telefonema, pode virar um conference call, pode virar qualquer coisa, né? Mas nesse contato de emissora e contratado, a proposta seria, ok, um ano sabático, vá fazer o que você precisa fazer, mas continue contratado da emissora. Seria contrato renovado, novo salário acertado, e ele continuaria pertencendo ao quadro de jornalismo da Rede Globo de televisão, ao departamento de jornalismo da emissora. Não é uma proposta inteligente? Muito inteligente. Perfeita, saber, né? só se ele quer continuar. Aí é que não tá. É muito. Porque eu acho que essa história, e aqui eu tô levantando só juntando peças do quebra-cabeça, inclusive do que a gente já falou há tempos atrás. Você acha que tem propostas profissionais por trás? Eu também acho. Eu também acho. Pô, você lembra? Mas e se for, eu acho que até fora do país. Eu acho que não. Eu acho que correspondente internacional? Pode ser até de uma emissora juntaria fora. As duas coisas. Se a mulher vai se tratar fora, se realmente tiver a ver com o problema de saúde da mulher dele, aí ele poderia fazer Porque junto, olha, coisas. ele quer ir para fora, ele quer ficar um ano nos Estados Unidos com a família, né? Como foi dito ontem. Então, se ele quer ficar esse um ano, nada impede dele também trabalhar numa emissora americana, numa BBC. Ou ser correspondente da própria Globo. Da Globo, eu estou pensando na própria emissora mesmo. Ele é muito bom, ele é muito Ele é camisa bom. 10. Ele é camisa 10. E o que eu fico pensando tempos atrás, não cogitou o seu César Filho para apresentar o Domingo Espetacular? Sim. E o Paulo Henrique Amorim, ele já vem dando problemas nos bastidores da Rede Record. Quem é o cara que fez já a diferença no Fantástico? E olha que ele fez pontualmente, né? Poucas vezes. Aí você chega para uma pessoa dessa, porque um jornalista desse gabarito, ele vai receber um salário muito alto. E aí, dependendo qual for o acordo, você quer morar nos Estados Unidos? Ok, então todo sábado de manhã você esteja aqui, você vai fazer o programa do domingo, segunda-feira cedo, você pode voltar para os Estados Unidos e está tudo certo. A gente pode amarrar isso em contrato. Também tem isso, não? Ou pelo seu salário. Então, assim, depende do que de fato estiver ocorrendo. É possível que ele jogue em qualquer time, porque qualquer emissora de televisão gostaria de ter o passe do Evaristo Costa. O que se pensa, o que corre a boca pequena, né? É realmente a história de que seria uma proposta milionária da Rede Record de televisão. Eu acho que é por ali. Essa é a possibilidade em que todos os colegas estão apostando no momento. Então, mas eu não trocaria. Falou, né? Eu não trocaria. Não, por quê? Não, existe vida inteligente fora da Poderosa. Eu falei isso ontem aqui. Mas é que existem pessoas, não sei, existem pessoas que elas são marcadas, encarimbadas já com o perfil do canal, sabe? Você vê, a Ana Paula Padrão não funcionou na Rede Globo, na Rede Record, né? Mas funcionou na Band. Mas funcionou na Band, enfim, ok. Mas eu não sei, eu não sou a favor. Assim. O Nascimento funcionou no SBT. Na Manchete e na Band, antes de ir para o SBT, né? Gente, mas com bom dinheiro, funciona em qualquer lugar, né? Vamos combinar. O Boechat... aguardando algum boletim, se é que ele vai permitir o William ou a família que o hospital emita boletins médicos, não é, para que a gente possa saber, não é a Cíntia, é o Bruno Tálamo que está lá, para que a gente possa saber em que pé está a situação, se o cateterismo já foi feito ou não, se realmente há possibilidade do William Vac voltar ou não na semana que vem para o comando do Jornal da Globo. Agora, o pessoal de internet não perdoa, vocês sabem, não é? Ontem ainda
desde anteontem até ontem, estava repercutindo a notícia que a Mônica Iose havia detonado o William Vac através do Facebook, porque Twitter, ela excluiu, lembra? Andou dando umas opiniões meio tortas que não repercutiram bem na própria emissora, andou falando mal da própria emissora nas redes sociais, e aí, para evitar encrenca, ela excluiu e pronto, se desentendeu com o ministro, levou um processo, foi condenada, todas aquelas coisas aconteceram, aí ela resolveu se desfazer do Twitter, mas ela manteve o Facebook. E através do Facebook, ela um dia ela alfinetou mesmo o William Vac, dizendo quando pensa em parcialidade, se pensa em William Vac. E aí o pessoal falou, ó, tá aí explicado, tá aí a razão do mal-estar dele. Bobeira, né? Piadinha tonta, porque na verdade ele se sentiu mal, passa por esses exames todos desde ontem e vamos ver como está a situação com o nosso repórter, com o Bruno Tálamo, direto do Hospital Sírio-Libanês, onde o Vac está internado desde ontem. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, nós estamos em frente aqui ao Hospital Sírio-Libanês, localizado aqui no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo, onde o jornalista William Vac está internado desde a tarde da última quinta-feira. Na verdade, Sônia Abrão, William Vac, o âncora do Jornal da Globo, ele realizou alguns exames de rotina e os resultados desses exames apontaram que ele deveria passar pelo cateterismo. O cateterismo, para quem não conhece, Sônia Abrão, é um procedimento considerado invasivo, que tem como objetivo diagnosticar e também tratar doenças cardíacas. O William Vac ele deve passar pelo cateterismo na tarde desta sexta-feira. As informações a respeito de seu estado de saúde ainda são um pouco restritas, isso porque a direção aqui do Hospital Sírio-Libanês não está emitindo boletins médicos, a pedido do próprio William Vac, Sônia Abrão, e a assessoria de imprensa da Rede Globo de televisão, até o momento, também não se manifestou nesse sentido. O que a Rede Globo já adiantou, sim, é que nesse período de afastamento, até que o William Vac se recupere 100%, quem irá substituí-lo no comando do Jornal da Globo é o Carlos Tramontina. O Carlos Tramontina, que é muito conceituado, muito conhecido para nós que somos aqui de São Paulo, mas que não apresentava um telejornal de abrangência nacional há quase 20 anos, Sônia Abrão, desde e gerou 2000. Exatamente, gerou grande repercussão o comando dele no Jornal da Globo ontem, muitas pessoas elogiando, ele e muita ótimo. gente até... Ele é muito bom, inclusive o jeito leve, o jeito bacana que ele conduz um telejornal. Muita gente que não conhecia o Carlos Tramontina acabou gostando bastante nas redes sociais, muitos comentários elogiosos e muita gente, Sônia Abrão, pedindo até para que o Carlos Tramontina ocupe em definitivo o posto deixado aí pelo William Vac. Na internet a gente sabe que as pessoas comentam mesmo. O William Vac, Exatamente, ele é ótimo, mas o William Vac também é ótimo, está à frente do Jornal da Globo há muitos e muitos anos. O Carlos Tramontina, que é o âncora oficial do SPTV segunda edição, ele foi substituído pela repórter Michele Barros, que é também uma profissional muito competente da Rede Globo. Tivemos aí o Evaristo Costa sendo substituído pelo César Tralli no comando do jornal hoje, e a Renata Vasconcelos também não pôde estar na bancada do Jornal Nacional ontem, ela esteve doente, e quem a substituiu foi a Ana Paula Araújo. Então temos aí a dança das cadeiras na Rede Globo de televisão, uma situação que foge aí da normalidade, uma situação atípica, até porque poucas vezes nós vimos tantas trocas nos comandos aí dos telejornais da Rede Globo. A gente segue aqui de prontidão aguardando todos os detalhes a respeito, Sônia Abrão, do estado de saúde do William Vac, mas a gente não tem informações oficiais. É importante até que ou a Rede Globo de televisão ou a assessoria de imprensa aqui do hospital emita algum boletim médico, porque quando não há informações oficiais, Sônia Abrão, a gente sabe que geram rumores, geram boatos, e todo mundo torce aí para que o William Vac se recupere o mais rápido possível. Ele que tem 64 anos de idade e além de ser uma das principais referências aí do nosso telejornalismo nacional, é piloto de avião, Sônia Abrão. É verdade. Tem que estar com o coração em dia mesmo, né? Para poder continuar pilotando aí. Tem que estar com a saúde 100% realmente. E o William Vac também, não é? É do canal a cabo da Rede Globo. Então, lá também ele deverá ser substituído nos espaços em que ele ocupa. Provavelmente, eu volto a dizer, ontem era também... Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Hoje, sexta-feira, vocês sabem que a gente faz aquele balanço da semana, atualiza com os fatos no dia e faz a faxina na geladeira. Vamos ver quem fica e quem sai do castigo, né? Gente, olha, para começar nossa primeira página de hoje, vamos falar de William Vac,
o grande jornalista, apresentador do Jornal da Globo, na Rede Globo de televisão, que ontem passou mal, não é? A emissora oficialmente diz que ele estava fazendo exames de rotina quando se constatou a necessidade de ficar internado. Nos bastidores da emissora se diz que ele passou mal e por isso ele foi levado para o Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, fez os exames que detectaram a necessidade de um cateterismo que estava marcado para hoje. A gente não sabe ainda se o William Vac já passou por esse cateterismo ou não. E o cateterismo, vocês sabem, né? Sobe o catéter pela artéria principal, chega-se ao coração, se vê se existe alguma artéria obstruída ou não, se existe placas, o nível dessas placas, algum outro tipo de obstrução, e aí se tem um quadro completo para se fechar um diagnóstico e também a forma de tratamento. Então, esse cateterismo estava marcado para hoje, também no Hospital Sírio-Libanês. Enfim, como foi uma coisa absolutamente imprevista, então a emissora teve que correr para chamar os substitutos. E o substituto do William Vac ontem no Jornal da Globo foi o Carlos Tramontina, né, que apresenta o SPTV 2 e que desde o ano 2000 não entrava no noticiário em rede nacional, apesar de toda a sua competência. Mas foi o Tramontina, e enquanto o Vac não voltar, provavelmente ele possa voltar já a semana que vem, mas se não puder, o Tramontina fica cobrindo a folga dele e a Michele Barros fica no lugar do Tramontina no SPTV 2. E isso aconteceu justo ontem, que estava aquele olho do furacão por conta do Evaristo Costa dizer que terminou o contrato em setembro, ele não volta mais, que a decisão é irreversível, tudo aquilo que vocês ouviram ontem e que estava bombando o mundo aí nas redes sociais. Quer dizer, já era um dia agitado no jornalismo da emissora, com a história do William Vac ficou preocupante, na verdade, porque o Evaristo está bem de saúde, é uma questão de decisão, uma coisa pessoal, mas não é nenhum problema mais sério, né? Agora com o Vac ainda foi um mal-estar que muita gente achou que era do coração, por isso hoje vai se averiguar e ele vai fazer o cateterismo. E fora isso, a Renata Vasconcelos também faltou ao Jornal Nacional, foi substituída pela Ana Paula Araújo, que já foi também várias vezes apresentadora do Jornal Nacional, essa coisa toda, por conta de uma gripe forte. Deve voltar hoje, mas também não está garantido. Quer dizer, as coisas andam muito complicadas para o lado do jornalismo da Rede Globo de televisão. Em relação ao Evaristo Costa, o que se diz, lembra que ontem a gente falou que haveria até uma reunião importante na segunda-feira com o jornalista, o apresentador do Hoje, o César Tralli já fez ontem no lugar do Evaristo, é o seguinte, o que se pretende, isso o Rádio Corredor, algumas fontes nossas também, a Globo vai fazer o seguinte, olha, é um ano sabático, você quer tirar um ano, ficar fora da emissora, se dedicar à família, sair do país, ok, mas você continua contratado. Então a proposta seria, nós renovamos o seu contrato, você renova com a emissora a partir de setembro, quando vence o atual, fica um ano fora do ar, mas um ano contratado da emissora e volta depois para cumprir o restante do contrato. Interessantíssima essa proposta, muito inteligente essa proposta. De repente, né, pode ser que ele aceite e aí continuaria sendo do primeiro time de jornalistas da emissora. Então, em princípio, a proposta, né, para o Evaristo seria essa. Vai, faz o que você quer fazer, viaja, sai, fica com a família. Um ano você tem para isso, mas desde que continue ligado à emissora, continua contratado, continua ganhando e vai fazer o que ele quer fazer na vida. Praticamente irresistível. É que eu desconfio que tem uma outra proposta milionária por trás dessa decisão dele, que talvez pese muito na balança, mas existe um bom ponto de negociação nessa história, com toda certeza, viu? Agora, voltando para o William Vac, a nossa repórter, a Cíntia Lima, ela está lá em frente ao Hospital Sírio-Libanês, o que se comentava no final de noite na Rede Globo, que depois do cateterismo ele deverá ser liberado, passa o final de semana em casa, volta na segunda-feira, mas nada disso é garantido, né, Bruno? Tem que se aguardar realmente um posicionamento aí oficial, ou tanto da emissora, ou como disse o Bruno, um boletim médico que seja expedido, porque está todo mundo da imprensa aí esperando uma notícia, né? Todo mundo aguardando, Sônia Abrão, boletins médicos nós não acreditamos, até porque a informação que nós recebemos aqui é que o próprio William Vac
teria pedido que a direção do hospital não informasse aos demais jornalistas, aos demais veículos de comunicação, informações a respeito do seu estado de saúde. A informação preliminar que foi ventilada ontem na internet foi exatamente essa, de que ele passaria o final de semana internado, realizaria o procedimento do cateterismo na tarde desta sexta-feira e já recuperado no final de semana voltaria à bancada do Jornal da Globo na segunda-feira. Mas, repito, são informações extraoficiais, nada confirmado até o momento. A gente torce para que ele volte o mais rápido possível, Sônia. Quer dizer, ele mesmo teria pedido para que o Hospital Sírio-Libanês não emitisse boletim médico, é isso? Um jornalista negando informação para outros jornalistas, para outros colegas, não faz muito sentido. Mas como é uma coisa absolutamente pessoal, a gente entende, né? Exatamente, Sônia Abrão. Teria sido um pedido pessoal do William Vac, é claro. A partir de um pedido pessoal, jamais a direção aqui do Hospital Sírio-Libanês vai desrespeitar esse pedido, essa ordem do William Vac. Ele, como jornalista, está aí pedindo que as informações não sejam retransmitidas aos demais colegas de profissão, mas a gente sabe que é um problema de saúde, a gente torce para que não seja nada mais grave. William Vac, talvez nesse momento tenha preferido aí se preservar diante das notícias, mas como eu disse, né, Sônia Abrão, quando não há notícias, quando não há informações, as pessoas comentam mesmo na internet, muita gente até comentando que poderia ser algo mais grave. Então, por isso é muito importante que nós tenhamos aí um posicionamento oficial o mais rápido possível, até para que nós... As hipóteses, né, começam a rolar como se fosse uma bola de neve mesmo, e aí depois o pessoal reclama, mas era importante se saber de verdade. Vamos aguardar, né, a tarde é longa, o cateterismo deve ser feito agora à tarde. Eu acredito que alguma informação possa ser passada ao público, sim, né, Bruno? E a sua função é ficar aí de plantão, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, Sônia Abrão, nós vamos passar a tarde em frente aqui ao Hospital Sírio-Libanês, vamos conversar com a assessoria de imprensa, daqui a pouquinho eu mesmo, pessoalmente, vou subir até o segundo andar aqui do Hospital Sírio-Libanês, que é onde fica o departamento de assessoria de imprensa, e qualquer nova informação a gente pede passagem e entramos ao vivo aí com novas informações a respeito do estado de saúde do grande jornalista William Vac. Tá certo, então. Obrigada, viu, Bruno Tálamo? Até mais. Qualquer nova informação é só chamar realmente. Tem esse lado interessante da questão da substituição do William Vac, não é, que continua internado no Jornal da Globo pelo Carlos Tramontina, porque há muito se fala da competência do Tramontina e como é um desperdício do talento dele não ser mais aproveitado em rede nacional. Ele poderia ser chamado mais vezes para os jornais de repercussão nacional, não ficar apenas nos telejornais locais. E isso é uma coisa que eu acho que pode começar a ser reconsiderada a partir de agora, porque isso o Bruno Tálamo falou e é a mais absoluta verdade. A atuação dele ontem no Jornal da Globo foi muito elogiada. Ele deu uma leveza para o telejornal, apesar de conteúdo de telejornal nunca é leve, né, gente? A gente está sempre aí em contato, ainda mais nessa fase que o nosso país atravessa, em contato com notícias mais fortes e mais pesadas realmente. Mas mesmo assim, o Tramontina conseguiu dar toda uma leveza para o telejornal e eu acho que isso faz com que, de novo, as atenções da alta direção possam ser puxadas para ele e entendam que ele pode ser realmente aproveitado muito mais vezes nos telejornais nacionais, viu? E o pessoal está falando, puxa vida, já não basta a William Bonner e a Fátima Bernardes terem se separado no Jornal Nacional, isso quando ela saiu para ir para o entretenimento, agora é o Evaristo Costa e a Sandra Nemberg, porque realmente se ele sair, fica a Sandra, eles formam aquela dupla que o público gosta tanto. Enfim, está todo mundo estranhando muito, tantas mudanças, tantas ausências, tantas substituições e tudo isso num único dia. Foi um dia muito movimentado. Vamos aguardar agora os desdobramentos, fazendo a nossa roda da fofoca, tá certo? Felipe Campos aqui conosco, tá bom, querido? Tudo bem? Olha, Gato Félix, tá lindo. Com inveja do Mickey, né? Tá meio Mickey esse Gato Félix. Bom, e também Tiago Rocha, do nosso Caso Sabendo, todos os domingos aqui na nossa Rede TV. Esse domingo não tem não, tá, gente? Que é o especial da Daniela Buquerque, especial de aniversário. Mas no outro, que vem, tamo aí. E fervendo, bombando. Você tá bom, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo, boa tarde, Felipe. Boa tarde. Eu fiquei sabendo pelo seu Instagram ontem, logo que você postou essa notícia do William Vac, imediatamente acabei escrevendo, eu falei assim, poxa, até que enfim lembraram do Tramontina.
Porque o Tramontina, quem é de São Paulo, sabe do talento dele. As pessoas do Brasil têm uma dificuldade maior, porque ele nunca é escalado. Faz muito tempo, né? Ele parou em 2000 com esse lance de ser nacional. Se pergunta por que um jornalista do gabarito do Carlos Tramontina, excelente profissional, nunca teve nada que o denegrisse, nenhuma informação truncada, nem da vida pessoal, nem da vida profissional. Por que um jornalista desse não entra nem no rodízio do Jornal Hoje? Exatamente. No Jornal Nacional, eu não me recordo nenhuma vez de ter visto. E olha que ele é muito mais competente do que muita gente que está ali. Não desmerecendo os colegas. Claro, não. Mas é um ponto de interrogação, porque um profissional que fez o Bom Dia São Paulo, deu uma leveza no SP, aqui na praça, que é o jornal local de São Paulo, ele e o César Tralli. O Tralli ainda é com ele que a Maju já batia um bolão muito legal, muito antes de que com o Bonner no Jornal Nacional, né? E aí você pergunta o que aconteceu, por que o Carlos Tramontina, e esse ponto de interrogação sempre ficou comigo e nunca foi, nunca houve uma resposta. Ontem você então conquistou muita gente, então todo mundo falando a mesma coisa. Não, por um motivo muito simples, porque aí se viram, quando eles viram no terreno que eles estavam, que eram novatos e o Jornal da Globo é um dos jornalísticos mais importantes da emissora, aí o que eles tiveram que fazer? Chamar o camisa 10, que está no banco de reserva há muito 17 anos, exatamente, né? E funcionou muito bem realmente. Hoje repete a dose, né? Felipe? Eu gostei muito da participação do Tramontina no Jornal da Globo. A única coisa é que eu achava que era meio de meia. Quando gente, será que tá cedo, sabe? Porque tem tanto a cara, tem tanto a cara, quem faz ele fazia o SP1 e agora ele tá no SP2, né? Ele tem tanto a cara do dia, ele tem a cara do dia, né? Do finalzinho do dia, da noite, que às vezes você fica meio assim, esperando que ele vai falar do trânsito, de não sei o que, e não é, né? Mas gostei bastante sobre essa história. Eu acho que o William Vac, ele é de uma competência ímpar. Eu gosto muito das coisas, da forma como ele conduz, como ele explana a notícia, da forma precisa que ele dá. Você percebe que ele é um cara que ele estuda aquilo que ele vai falar. Ele é competente. Já foi repórter internacional, cobriu guerras e guerras, inclusive a do Iraque. Tem uma visão de contexto, uma visão de mundo, né, admirável realmente. Ele sempre sabe o que ele está falando. Só acho que ele tem, assim, aquela coisa muito igual da Lilian Vitfib, que também apresentou o Jornal da Globo, que fala tanto de morte como de nascimento da mesma forma, né? Eu acho que ele não cria ele não cria aquela empatia ou aquele aconchego, mas também não é o papel. Eu pensei a primeira coisa, eu falei, olha, a Sônia Abrão vai lá pra porta do Círio com um buquê de flores. Com uma plaquinha. Eu tinha certeza que você ia. Você não foi? Não fui. Tá. Mas isso não quer dizer que eu não vá. Tem sábado e domingo ainda. Tem sábado e domingo ainda. Que barato, gente. Mas olha, uma outra pessoa que poderia ter sido colocada ali e misteriosamente não foi a Cristiane Pelágio. Acho que não é misteriosamente não, né? Não. Ali pintou um climão de... Que eles nunca assumiram. Não é misteriosamente, de não gostar somente. Exatamente. Tipo o William Vac e Ana Paula Padrão. Ali os Santos que também não cruzavam realmente. Será que ele tem um comportamento difícil, William Vac? Tem. Algumas pessoas que trabalham no Jornal da Globo, que eu conheço, inclusive de produção, dizem que ele é uma pessoa austera, assim. Ele é um cara... Mas ele diz que ele, não mexendo com ele, ok. Mas eu entendo também, né? Ele tá como você mesmo disse, em um dos principais jornais do país. Então, ou a notícia chega redondinha e ele fala o que ele vai dizer, ou então a bolsa sobe absurdamente no dia seguinte. É verdade. Sabe? E ele tá no hospital, vai ter que fazer